Fala, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Histórias em Conexão. E hoje temos uma convidada ilustre aqui, né? Ela é jurista, desembargadora do TRF da Terceira Região, doutora Inês Virgínia, mas aqui não temos formalidades. Então, Inês, seja muito bem-vinda à nossa conexão. Muito obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui e agradeço imensamente o convite. Então, Inês, você trabalha com direito patrimonial, né? Direitos humanos, já escreveu e publicou alguns livros também, e alguns em parceria com alguns arqueólogos de renome nacional, como foi o caso do professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp. Você poderia contar um pouco para a gente de como surgiu esse interesse pela área e de quem é Inês Virgínia? É interessante, né? Porque eu sou da área jurídica, mas me apaixonei pela arqueologia quando eu estava no doutorado. E eu fiz o mestrado na PUC em Direito Ambiental. E quando eu fui para o doutorado, eu estava pesquisando e queria encontrar um tema de direito ambiental e fiquei em dúvida entre responsabilidade ambiental pós-consumo e proteção jurídica do patrimônio arqueológico. Era aquela coisa, né? Não sei se casa ou compra uma bicicleta. E realmente, nesse processo, eu comecei a perceber que nos licenciamentos ambientais, o patrimônio arqueológico ficava totalmente à deriva. Assim, na época, que eram os anos 2000, eu já tinha tido uma experiência como procuradora da República, de um licenciamento ambiental que, nos anos 2000, era a duplicação da estrada na Serra do Cafezal, na BR-163, e lá a gente não tinha arqueólogo no IPHAN sequer para exigir, para fazer um termo de referência, para exigir a pesquisa arqueológica. E foi daí que surgiu esse meu interesse de estudar arqueologia, mais como um componente do direito ambiental, mais porque a arqueologia estava presente. Claro, quando você vai proteger o meio ambiente dentro de um licenciamento ambiental, dentro de um grande empreendimento, o licenciamento ambiental só é aplicado para grandes empreendimentos, você pode se deparar com um patrimônio arqueológico ali. E foi assim que surgiu. Mas quando eu estava escrevendo, e aí eu opto para escrever sobre a proteção jurídica do patrimônio arqueológico, e desde o primeiro momento eu tinha muito claro que eu não queria ser uma arqueóloga. Não quero ser arqueóloga. Eu quero ser alguém que, na minha área jurídica, entende de patrimônio arqueológico. E eu quero fazer uma tese sobre isso. Na minha tese, o que tinha toda tese tem que ter uma novidade, né? Tem que ter algo inédito. E na minha tese, o que tinha de inédito, além do próprio tema, né, de poucas pessoas pesquisarem isso, eu construí alguns princípios protetivos do patrimônio arqueológico, princípio jurídico protetivo do patrimônio arqueológico. E quando eu já estava no fim já estava quase, sim, já estava naquelas escritas, que você diz, não, preciso escrever mais alguma coisa, preciso encontrar mais alguma coisa, eu me deparo com um livro de um texto do professor Pedro Paulo Funari, e que ele falava sobre os desaparecidos políticos e uma escavação que ele tinha feito em 1992, dos desaparecidos da ditadura brasileira, né, que foi de 1964 a 1985, umas escavações que ele tinha feito logo em 1982, quer dizer, bem próximo do fim da ditadura, e que ele tinha encontrado alguns restos mortais. Ele conta a experiência da Argentina, que também tinha passado por uma ditadura que acabou em 83, e a experiência da equipe de arqueologia forense. E eu fiquei assim, absolutamente encantada com essa arqueologia também, que é a arqueologia dos direitos humanos. Então, dali eu continuo a pesquisar a arqueologia, a proteção jurídica do patrimônio arqueológico, não só na vertente do licenciamento ambiental, ou da sua ligação com o direito ambiental, mas vou me afastando para ir mais para uma arqueologia mais ligada aos direitos humanos. Então foi mais ou menos isso, e isso eu acabo meu doutorado em 2007, e em 2009 eu entro no pós-doutorado já para pesquisar a
proteção, como proteger aquela memória da ditadura militar brasileira a partir dos instrumentos jurídicos protetivos dos bens culturais. Então, vai um pouco para os sítios também, os sítios arqueológicos, mas também como você usar os outros instrumentos e como lidar com a discussão mesmo, se um sítio ou um espaço que tenha restos mortais de pessoas desaparecidas, ele é um sítio arqueológico, ele é um sítio de interesse arqueológico. Então eu começo a me aproximar e fazer essa aproximação com os direitos humanos, e foi também nessa mesma época que o professor Pedro Paulo Funari, para minha honra, me convidou para escrever o prefácio do livro que se chamava Arqueologia da Repressão e da Resistência. Eles tinham publicado esse livro na Argentina, ele, o Zaranque e o Albertoni Reis. Agora eu vou falhar no nome do último, do terceiro organizador dessa obra. Eles tinham lançado esse livro na Argentina e queriam lançar no Brasil, e me deram a honra de fazer o prefácio. E naquele prefácio, eu disse: não, professor, não sou eu essa pessoa para fazer o prefácio. Ele disse: não, é você mesmo. O professor Pedro Paulo Funari sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, e eu fiz aquele prefácio. Eu me lembro que naquele prefácio eu dizia assim: olha, de toda a arqueologia, o que me interessa é saber onde... o que me interessa é saber onde estão esses desaparecidos e contribuir para que essas pessoas que tiveram seus entes perdidos tenham uma possibilidade de luto e que possam se despedir de seus mortos. Então a arqueologia para mim servia também para isso. Mas claro que a gente sempre é chamado para discutir a arqueologia raiz, né? Então, que eu acho que é a sua arqueologia, e é muito por isso que eu estou aqui hoje, para discutir. Eu sei que seu tema de pesquisa é outro, e a gente tem eu sempre leio seus textos, Vinícius, e eu acho que a gente tem um diálogo também em outras áreas que não essa de direitos humanos, a arqueologia mais ligada à proteção das obras de arte, traficadas, e que eu sei que é a sua preocupação com esse tema que às vezes parece distante, mas quando a gente aprende os instrumentos protetivos do patrimônio arqueológico, a gente acaba dialogando, né, e sabendo caminhar por esses outros assuntos também. Eu li esse livro, né? Tenho inclusive em casa, e um livro assim muito bom. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. E é o leque da arqueologia, né? A arqueologia tem esse leque, ela é multidisciplinar, então a gente está falando de jurídico, falando de jornalismo, então a arqueologia está ali metida no meio de tudo. Mas, assim, o patrimônio, para mim, ele, seja ele histórico, arqueológico, artístico, para mim o patrimônio é como se fosse a materialização da memória. Memória de uma cultura, de uma sociedade, de um país. A memória da humanidade, né? O nosso legado como espécie. Mas para você, Inês, o que é o patrimônio? Qual a importância de se protegê-lo? Pois a gente brincava, eu organizei um podcast chamado Intangível, e a gente tinha uma pergunta surpresa no fim do episódio que dizia assim: define uma palavra o que é patrimônio. E a pessoa não tinha essa pergunta no roteiro. E ontem eu ouvia um dos podcasts, para me preparar para o seu podcast, e foi interessante quando o Ailton Krenak respondia isso. Ele disse: eu não posso responder em uma palavra o que é patrimônio. Mas para mim não existe patrimônio, existe memória, e memória de um patrimônio. Então ele fazia essa brincadeira. Para mim, eu acho que o patrimônio é tudo aquilo que diz respeito a... Não tudo aquilo, mas é o que importa para a estrutura cultural de um povo. Assim, por isso que o Brasil e a Constituição brasileira fala não só de patrimônio material, mas também de patrimônio imaterial.
A Constituição não define patrimônio, mas ela dá muitas dicas quando ela diz que na definição 216, que constitui o patrimônio cultural brasileiro, os bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais referentes à memória, identidade e ação dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, o patrimônio é muito isso, né? É tudo que importa, e o patrimônio brasileiro é tudo que importa e que está na memória, na identidade e ação dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, nisso, a gente foge de um patrimônio mais elitista, foge de um patrimônio só do passado. A gente tem aí um leque de patrimônio que também dialoga, que é memória, mas que também dialoga com o nosso presente e também é uma perspectiva de futuro, de sustentabilidade. Então, eu acho que o patrimônio, ele dialoga. Nesse podcast Intangível, quando eu fui entrevistada, diga, como eu era organizadora, eu já sabia que tinha uma pergunta surpresa, então pude me preparar. E eu disse que patrimônio, para mim, uma palavra seria resistência, porque o patrimônio é muitas vezes o que nos move mesmo, e o que nos dá força para resistir, para existir, para viver melhor, né? Todo mundo tem o seu patrimônio, independente do seu acúmulo cultural, ou do seu acúmulo cultural formal, né? Do seu conhecimento formal, do seu estudo. Todo mundo sabe lidar com o patrimônio, né? Se você pensar, alguns sabem cozinhar muito bem e aprende com a minha avó, que aprendeu com a bisavó. Alguém sabe cuidar. Olha o sereno, menino, e cuidar das costas da pessoa para não tomar aquele sereno, porque aquilo é patrimônio, é um cuidado, e o cuidado com a saúde. Então, todo mundo tem um pouco de patrimônio, e aí eu estou indo para o patrimônio imaterial, porque o material a gente tem mais facilidade de ver, não é, Vinícius? A gente já está ali pegando, então a gente sabe, não vou jogar uma pedra aqui não vou pichar isso aqui, não vou jogar uma pedra nessa igreja, porque ela foi construída em 1600 e eu não vou fazer isso. Mas, muitas vezes, esses conhecimentos que são passados de geração em geração, esse saber cuidar, esse saber cozinhar, esse saber bordar. Eu sou muito orgulhosa de ser sergipana e da única renda brasileira, modo de fazer renda irlandesa, ser exatamente do meu estado, registrado como patrimônio cultural e material. Porque se você pensar, a gente tem milhares de rendas pelo Brasil, né? Assim, eu fui criada em Fortaleza, e Fortaleza também tem muitas rendas bonitas, mas a única renda que é registrada como patrimônio cultural e material é a renda de fazer, o modo de fazer renda irlandesa de Divina Pastora. Então, esse patrimônio também é o que nos faz resistir, né? Albert Einstein falava que o tempo é relativo, né? Então, se patrimônio é memória, patrimônio também traz essa questão do tempo, né? Então, o patrimônio também vai ser relativo. Ele vai falar tanto do passado como do presente e, quem sabe, até do futuro, né? E, agora, o tráfico internacional de antiguidades, ele já é o terceiro maior mercado legal do mundo, né? Perdendo apenas por de drogas e de armas, mas é o maior financiador dos dois primeiros. Isso segundo o FBI e Interpol, né? Mas já há algum tempo a gente vem aí vendo medidas sendo tomadas para a proteção desse patrimônio, como a criação de leis, convenções internacionais, como as convenções da ONU. Inês, você poderia falar um pouco para a gente sobre essas convenções internacionais? Pois a gente sempre fala, quando vai para algum texto, a gente faz um recorte, né? A gente fala um pouco, acho que você já leu alguns textos meus, a gente vai, teve a Primeira Guerra, tem a Primeira e a Segunda, tem alguma produção, tem a Carta de Atenas, tem uma valorização do patrimônio histórico construído, né? Mas quando acontece a Segunda Guerra,
a comunidade internacional percebe a fragilidade do patrimônio e o perigo de perder, ou já vê o que se perdeu, né? E a partir daí a Unesco é criada logo em 1946. A Unesco é um braço, a ONU também, a Unesco é um braço da ONU exatamente para essa parte de educação, cultura, é uma sigla que reflete isso, e a Unesco começa a discutir normas de proteção do patrimônio cultural, principalmente construído. Então, esse período, e a gente conversava antes de começar a gravar, falava da Convenção de 1954, né, que já vai exatamente estabelecer normas protetivas por patrimônio cultural em situações de guerra. Depois tem a Convenção UNIDROIT, que é de 1970, que já fala da proibição da exportação de bens culturais. No meio do caminho teve uma movimentação grande para proteger alguns monumentos do Egito, que iam ser inundados. Já era ali um embrião do que hoje a gente fala tanto em licenciamento ambiental, que eles iam ser inundados, iam se perder 3 ou 4 estruturas grandes. Uma foi inclusive doada para Madrid, hoje é um local turístico em Madrid muito visitado, e esse movimento também influencia a construção das normas, não da Convenção contra o Tráfico Internacional de Bens Culturais, mas ela está ali um pouquinho na Convenção Protetiva do Patrimônio Cultural e Natural de 1972. Então, vem a proibição, a convenção que protege o tráfico ilegal de bens móveis, né, materiais, e em 1972, eu acho que fechando até essa tríade da de 54, da guerra, dessa de bens culturais móveis, de proibição, a de 1972 é uma convenção que protege patrimônio cultural material, natural e cultural. Então, ali também, nesse mesmo ano, tem uma convenção de Estocolmo sobre patrimônio cultural, sobre meio ambiente. Então, ali eu acho que até os anos assim, de 1970, isso tem um caldo normativo que eu acho que naquele momento a comunidade internacional achou que o patrimônio estava protegido. Mas aí a gente depois vem uma nova onda e começam outros desafios que a gente pode conversar também. Mas e as normas continuam, assim, quando essa de 1972, ao proteger o patrimônio cultural e natural móvel e ao valorizar muito os grandes monumentos, gera uma revolta, um protesto dos países periféricos que não tinham esse patrimônio cultural construído tão rico, tão exuberante, mas que tinham um patrimônio imaterial potente. E a Bolívia lidera esse movimento, e aí começam-se as cartas da Declaração da Proteção do Folclore, começa a se discutir a necessidade também de valorizar o patrimônio cultural e material, e essas declarações e essas convenções do patrimônio cultural e material só chegam em 2003 e 2005, com duas convenções importantes, uma sobre a diversidade cultural e outra sobre o patrimônio cultural e material. Antes disso, o Brasil, também avançado, já nos anos 80, quando edita as normas de meio ambiente, já prevê no licenciamento a proteção também do patrimônio
cultural construído, né? Mas já prevê ali. Então, o Brasil foi avançado nisso, depois vem com a Constituição de 88, você me perguntou sobre as normas internacionais, mas eu estou mostrando que o nosso país também estava ali, assim, o Brasil foi bem, o movimento do Brasil foi bem interessante, assim, nesse sentido, que ele estava sempre muito próximo da norma internacional. Então, ele edita a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, em 81, e a Constituição de 88, aí o IBAMA responde, há resoluções CONAMAs, então tudo avança bastante para a gente ter uma Constituição que é conhecida como uma Constituição Ambiental, mas que também traz artigos riquíssimos de patrimônio cultural, que é o artigo 215 e o artigo 216. O artigo 215 trata das manifestações culturais e o artigo 216 trata do patrimônio cultural material e imaterial, trazendo as formas, a forma de expressão, as formas de expressão, as formas de viver, fazer, além das criações tecnológicas, como patrimônio cultural. Então, as normas internacionais são construídas e o Brasil, que já tinha uma legislação protetiva do patrimônio cultural e já tinha alguma menção desde a Constituição de 34, o Brasil já tinha menção ao patrimônio cultural material, ao patrimônio histórico, acompanha essas normas internacionais. Então, as normas internacionais, elas encontram no Brasil um campo muito profícuo de abrigo mesmo e de implementação. Uma alimenta a outra. As normas brasileiras alimentam a comunidade internacional e a comunidade internacional também alimenta o cenário brasileiro. Assim, tanto que a norma, a política nacional de proteção ao patrimônio imaterial, que é feita pelo decreto 3351, será? De 2000, esqueci o número, mas eu acho que é 3351. Ela é de 2000 e a convenção é de 2003, a Convenção Internacional. Então, a comunidade internacional sempre esteve atenta e sempre tem o desafio de proteger o patrimônio cultural, principalmente o material, porque o imaterial, eu acho que o Brasil até é de vanguarda, mas o material, mas sempre surgem outras questões e sempre a destruição nos ronda, né? Sim. E, inclusive, a de 54, né, ela foi inspirada justamente com um batalhão especial dos aliados, né, os Monument Men, que inclusive teve até filme, Os Caçadores de Obras-Primas. E você falou também, né, do patrimônio que ia ser inundado, né, que foi o templo de Abu Simbel, né, durante a construção da represa de Assuã, né. E outra coisa, desde a Segunda Guerra, né, desde a Segunda Guerra Mundial, esse tipo de crime, ele financia as guerras. E hoje em dia ele já vem financiando aí há algum tempo o terrorismo também, né. A gente tem aí o Estado Islâmico, que hoje não está tão na mídia, por conta quem está na mídia aí é o Hamas, por conta da guerra com Israel, mas o Estado Islâmico ele é hoje um dos maiores grupos terroristas e um dos mais ricos, justamente pelo mercado legal de antiguidades, pelo saque a sítios arqueológicos e, como você falou, né, pela destruição a esses sítios. Eu vou voltar só um pouquinho para esse filme. É interessante, eu escrevi um artigo que eu falava da guerra da Ucrânia e lá mencionava o Monument Men e era um grupo de destacamento que foi criado em 1944 e ele dizia assim, o lema deles era: e se nós ganharmos essa guerra e perdermos 500 anos de patrimônio? O que adianta ganhar uma guerra e perder, né, o patrimônio? Então eles vêm em 44
e era um grupo formado, embora seja Monumento Man, era um grupo de 350 pessoas formado por homens e mulheres especialistas e que conseguiram recuperar assim, milhares, assim, salvar muita coisa. E parecia até que era só um filme, né? Mas foi verdade, aconteceu mesmo. Quando a gente pesquisa, e os ouvintes que quiserem pesquisar o Monumento Man, tem várias Wikipédia, inclusive dos líderes, dos pesquisadores mais famosos. Alguns morreram já assim na década de 80, já mais velhinhos, então eles conseguiram ainda produzir muita coisa. E essa busca por esse patrimônio perdido da Segunda Guerra, ela é uma busca, principalmente o patrimônio saqueado do povo judeu, é uma busca muito reparadora, né? Assim, você vê como o patrimônio ele tem sentido também de reparar e de entregar dignidade e de falar da identidade de um povo, né? Então, depois além desse filme, tem um outro, que é o da Dama Dourada, que conta a história da devolução de um advogado que luta pela devolução da obra de Clint, né? De Clint. E é muito interessante também, porque a dona da obra tinha deixado aquele quadro em testamento para aquele museu. E ele era a obra-prima do museu, sendo que ela não imaginava que depois a Áustria ia ser invadida pelos nazistas, ia ficar sob dominação nazista, e que o quadro dela, e que tudo teria outro sentido, né? E que haveria ali uma violência, e esse quadro volta para os Estados Unidos, para a mão da herdeira, e hoje está lá em Nova York, foi vendido, ela nem ficou com o quadro, ela vendeu e deu muito do dinheiro para o Museu do Holocausto. Então, esses financiamentos, eu fui lá na Segunda Guerra, mas posso voltar para cá. O que é interessante quando se fala nesses financiamentos, ou no uso do patrimônio das obras de arte, o tráfico internacional ilegal de obras de arte para financiamento de terrorismo, é que o Conselho de Segurança da ONU, pela primeira vez, em 2015, reconhece o patrimônio, rechaça esse tipo de uso, o uso do patrimônio ou a destruição de sítios arqueológicos e de sítios de valor histórico por grupos terroristas. O Conselho de Segurança da ONU rechaça por reconhecer que o patrimônio cultural é um direito humano. Então, isso vai, muitas vezes o público leigo tem uma ideia de direito humano ligado uma ideia muito pobre de direito humano, como se direito humano fosse algo ligado só a pessoas muitas vezes presas e em situações que a gente também tem que cuidar. Mas os direitos humanos são muito amplos e pela primeira vez, por causa exatamente desses ataques que consternaram o mundo, de sítios arqueológicos assim, milenares, o Conselho de Segurança da ONU solta 2 resoluções reconhecendo o dever de proteção do Estado daquele patrimônio e dizendo que aquela destruição afeta a segurança das pessoas e afeta os direitos humanos de todo mundo. Quer dizer, quando a gente é tão longe da gente, né, mas é tão perto, né? Quando você destrói o patrimônio daquele, você está destruindo um pouquinho da humanidade, né? Você está perdendo um pouquinho da sua história, né? Então, é bem interessante e eu acho que o grande desafio da comunidade internacional atualmente esse, de procurar, porque muitas vezes assim, o Conselho de Segurança da ONU diz isso, mas o que é que isso, como tornar isso
uma prática, né? Como aqueles bens vão ficar mais protegidos por causa dessa. Isso é sempre um grande desafio, né? O Tribunal Penal Internacional também teve um caso de condenação também de pessoas, né? Porque o Tribunal Penal Internacional, diferente, por exemplo, da Corte Interamericana, da Corte Europeia, que condena Estados signatários, o Tribunal Penal Internacional condena pessoas que lesam os direitos humanos. E ele também condena uma pessoa por lesão ao patrimônio cultural e material por uma destruição dessas. Então, é algo que a comunidade internacional tem pensado como fazer. Você menciona a guerra atual, né, infelizmente, a guerra de Israel, né, mas a gente tem uma guerra aí em andamento que foi esquecida, a da Ucrânia, um patrimônio. Hoje em dia eu me lembro que eu escrevi um artigo no começo da guerra da Ucrânia que já havia uma destruição, mas ainda havia a marcação, que é algo que está previsto na Convenção de 1954, a marcação dos prédios que não podem ser destruídos em tempos de guerra. Mas quando a gente vê aquela barbaridade, parece meio que um sonho, né? Como seria aquilo, né? Os corpos todos ali ao redor e o prédio intacto. Eu acho que é mais uma mensagem de esperança, de respeito ao patrimônio cultural construído, do que mesmo mais uma vontade de que não aconteça do que uma norma que vai se tornar real, né? Então foi isso que a gente tem visto isso. As marcações não vingaram lá no caso da Ucrânia, né? E essa questão da Ucrânia também saiu recentemente, que quando... Não, ainda no começo da guerra da Ucrânia, quando se estava se falando muito, que durante a escavação das trincheiras, o exército da Ucrânia começou a encontrar ânforas. Ânforas romanas. Que pena, né? Que pena. As guerras destroem não só as vidas, mas também o passado, né? E a perspectiva de futuro é difícil mesmo, né? E fica parecendo, ao mesmo tempo, fica parecendo um luxo, né? Você pensar em proteção do patrimônio, mas eu acho que a comunidade internacional e os órgãos que se dedicam ao patrimônio cultural precisam ter essa trincheira, né? Precisam ter esse olhar e precisam ter normas e aí é um estudo muito mais seu do que meu, que protejam, né? Para que não haja tanto tráfico ilegal de bens culturais. Já tem o tráfico do passado, eu sei que a gente conversou antes do programa, não é, Vinícius, sobre um caso que você me apresentou, mas que saiu nos jornais, sobre a prisão do diretor do Louvre, e de toda aquela questão. Assim, aquilo é um caso policial, tudo bem, descobriu, foi feito, mas há um grande desafio dos museus, né? O que os museus vão fazer com o patrimônio que até hoje eles apresentavam tranquilamente, sem constrangimento, e que foram saqueados dos outros países, né? Em situação de guerra e tudo, e que agora os outros países, os países saqueados, no século XVIII, XIX, começam a reivindicar, né? O que fazer, né? Porque há uma discussão que também é válida, embora seja válida mais para eles do que para a gente, que fomos colonizados, que os nossos países, para receber esse patrimônio, não vão cuidar direito, não tem segurança. É uma alegação que se faz em relação à África, mas fica cada dia mais sem sentido falar sobre isso, porque o patrimônio é daquele povo, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, de turismo, de futuro, a gente fala
de viver do nosso patrimônio, né? De aprender com o nosso patrimônio, tem um caso que eu li num jornal recentemente, que no Peru eles encontraram um resto mortal de uma moça, que aí eles fizeram a datação e tudo, que era uma moça que se dedicava à tecelagem, numa região que até hoje é uma região de tecelãs e de tecelãs pobres. Então, assim, puxa, você saber que há 600 anos, antes dos invasores chegarem, dos espanhóis dizimarem aquele povo, aquela comunidade já era pobre e já vivia daquilo, quer dizer, ela já tinha aquela riqueza, aquele saber. É você se reconhecer, até para você pensar se você quer continuar se você quer ter aquele futuro, ou se você quer ter o que a gente chama, né, assim, novas oportunidades, outro futuro. E essa questão do patrimônio também, né, a gente pensa, falando em patrimônio, que ali é um ponto, mas a gente começa a ver que a questão do patrimônio é muito maior. É segurança, é geopolítica, né? Você falou também da devolução que os países estão querendo repatriar seus patrimônios, que é um caso já velho, já conhecido, que é o caso dos frisos do Parthenon, né, da Grécia, que foi levado no século XIX para Londres, está lá no Museu de Londres. Atenas está até hoje aí pedindo os frisos, não consegue restaurar o Parthenon, porque os frisos estão lá. Pois é. Fica nessa bola de neve. Inês, e creio também que para informação, né, para divulgação e até mesmo para proteção patrimonial, algo de suma importância é justamente a divulgação científica, né? Que é a produção de programas de podcast, produção de documentários, para que o público conheça, né? Conheça esse patrimônio, e até porque é preciso conhecer para se preservar, né? Sim, e eu acho assim, que nesse ponto o Sergipe está muito bem servido de arqueologia. Você, assim, na parte arqueológica, você é muito bem formado pela Universidade Federal de Sergipe, tem excelentes pesquisas. Assim, eu já trabalhava antes do curso de arqueologia ser montado aqui com o professor Gilson Rampelli, na questão da pesquisa do patrimônio cultural subaquático, e ele tem feito, eu peguei uma cola com ele antes de vir para cá hoje, ele tem feito uma pesquisa muito interessante, não só sobre os navios escravagistas, as embarcações escravagistas, que antes a gente aprendeu na escola aqui como o nome de navios negreiros, né? Mas agora o nome correto aprendi com ele, embarcações escravagistas. Ele encontrou tem feito uma pesquisa, encontrou uma em Angra, e ele acha que também vai encontrar algo aqui no litoral entre Sergipe e Bahia, e também tem feito uma pesquisa sobre o patrimônio subverso da Segunda Guerra, né? Eu criança, eu me lembro que a gente sempre ia na Praia dos Náufragos, que na época não tinha asfalto, a gente ia caminhando ali da Atalaia a pé para ver o navio ali afundado. Eu achava aquilo fantástico, e a gente precisa conhecer essa história, né? Porque o que parece e o que os pesquisadores têm dito e podem comprovar agora com essa pesquisa do patrimônio cultural submerso é que há ali um cemitério que precisa ser respeitado de civis que morreram aqui e que no nosso litoral, né? E a gente precisa conhecer essa história. Eu acho que assim, você falou dos podcasts, das iniciativas, e é muito importante mesmo, mas eu acho que é possível fazer isso também porque você tem uma universidade com um curso urgente, que vibra, eu me lembro que eu acompanhei a pesquisa de doutorado também da Caroline Murta Lemos, que depois foi uma grande parceira minha em vários textos, já escrevemos alguns textos juntos. Ela estuda mais uma arqueologia mais
mais moderna, contemporânea, arqueologia sensorial, é uma coisa do presente, e ela ganha o prêmio de melhor tese, defende o doutorado dela aqui na Universidade Federal de Sergipe, e ganha o prêmio CAPES de melhor tese do ano. Então, assim, é uma universidade. Então, eu acho que esse diálogo entre universidade, também a tradução dessas pesquisas para o público leigo, e aí eu brinco que é o público leigo culto, talvez você é leigo nesse assunto, mas você tem vontade de aprender e você é culto em outros, né? Então, essa divulgação da arqueologia e do patrimônio cultural, que pode ser não só pela arqueologia, você começava dizendo que a arqueologia é transdisciplinar, que a gente pode falar de jornalismo, podemos falar de direito, podemos falar de paleontologia, podemos falar de geografia, né, de geologia, quer dizer, de química, né, para datação. Então, esse diálogo é possível porque nós temos também uma universidade produzindo, né? Então, são áreas que se comunicam e que é muito importante mesmo, é muito importante ter sua coluna falando da cultura sergipana, é muito importante eu estar aqui hoje, voltando à minha terra, e é muito importante que se conheça mais, né? Eu me lembro que eu estava fazendo uma pesquisa sobre mulheres escritoras para fazer um prefácio de um livro, não que esteja minha área de pesquisa, e me deparo com a Lina Paim, que era uma grande escritora sergipana que eu estudei aqui e nunca tinha ouvido falar. Meus pais também nunca tinham me contado sobre ela, e ela é uma escritora incrível, assim, que era moderna, e tem uma pesquisadora da universidade que se dedica só a estudar essa escritora. Então, a gente precisa conhecer mais também. Claro que é importante a gente ter essa preocupação, como eu disse, né? Quando se destrói o patrimônio da humanidade, se destrói um pouco da nossa trajetória também. Mas é bom a gente também conhecer o nosso chão, né? E conhecer e saber como a gente pode, como essa cultura nos alimenta e nos alimentou e como ela está na nossa memória. Então, é sempre muito importante. E a Carol, né, a Carol Murta, ela está agora lá no Egito, né, com a primeira missão brasileira de arqueologia no Egito, junto com José Pellini, que é foi professor também. E os dois foram professores no curso de arqueologia da UFES. E outra coisa também, você falou da pesquisa do Gilson, da Segunda Guerra, é impressionante porque foi o nosso Pearl Harbor, né? Foi o que fez os torpedeamentos desses navios pelo submarino alemão aqui na costa do Egito, foi o que fez o Brasil entrar na Segunda Guerra. Foi exatamente equivalente ao ataque de Pearl Harbor no Havaí, né? E também essa questão da subaquática, né? A gente tem aí ainda muito da questão da caça ao tesouro, né? A gente tem empresas aí gigantes especializadas em caça ao tesouro, como é a Odyssey americana. Então a gente tem muitas leis e legislações internacionais que visam mais o patrimônio terrestre, né? Enquanto o subaquático ele fica meio que ali desprotegido. Mas isso também a gente está começando a mudar, né? A gente teve aí o primeiro simpósio, né, de patrimônio subaquático da Marinha do Brasil, inclusive você participou. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Foi uma honra. Não, vou voltar só para indicar aos ouvintes que eles leiam o seu artigo sobre Pearl sergipano, que eu aprendi muito, achei muito bacana, então vale a pena a leitura. E essa questão, quando você falava do simpósio, eu me lembrava, antes disso, das descobertas também no Velho Chico aqui, que também tem a pesquisa do Gilson Roberto, mas tem da universidade, né? Tem o respaldo da universidade, e é um pool de instituições envolvidas, né?
porque aí tem Ministério Público, Polícia Federal, Marinha do Brasil, e por aí vai, e eu acompanhei um pouco desse trabalho e com descobertas incríveis de embarcações do século ainda 17, 18, que são usadas até hoje, quer dizer, eles fazem a datação e veem que aquela é antiga, mas até hoje se repete o mesmo modo de fazer no São Francisco. Então a gente tem aí o São Francisco riquíssimo, porque quando a gente fala de patrimônio cultural subaquático, a gente não está falando só de mar, mas a gente está falando de todos os patrimônios que estão submersos em águas, né? E o Brasil tem um desafio, porque ele tem uma lei que possibilita que o patrimônio cultural subaquático seja explorado de maneira indevida, já que permite que quem encontrar aquele patrimônio tem direito a ficar com 50%, o que é dúbio e o que é errado, porque para você fazer uma exploração no patrimônio desse, você tem que pedir autorização à Marinha e ao IPHAN, e nenhuma dessas duas instituições federais permite a comercialização desses bens não são comercializáveis, mas há aí uma brecha ou um entendimento que precisa ser melhor esclarecido. Essa lei, a lei é de 86, mas em 2000, quando a Convenção de Proteção, a Convenção Internacional de Proteção do Patrimônio Subaquático ia ser publicada, divulgada, o Brasil corre, o Legislativo Federal corre e promulga uma lei que complementa, que altera a lei de 86, em mais ou menos 27 de dezembro de 2000, para permitir que esses bens sejam retirados daquela embarcação naufragada e do sítio, né, de naufrágio, que quando se pesquisa se entende aquilo como um sítio. Isso foi um dos motivos que levou o Brasil a não assinar até hoje essa convenção. E nessa discussão do Simpósio da Marinha do Brasil, foi um evento muito importante. A Marinha tem tido um papel assim, fundamental, junto com o IPHAN, na proteção do patrimônio cultural subaquático. Há uma tendência de que o que antes era assim, algo que não se pensava, os dirigentes brasileiros não queriam pensar em aderir a essa convenção por diversos motivos. Há hoje uma tendência de pelo menos olhar para a convenção internacional e com outros olhos, assim, de dizer, não, vamos, eu acho que essa convenção vai proteger mais o patrimônio e as outras leis vão ter que se adequar, né? Então, é uma esperança aí, é uma discussão que eu tenho contribuído e espero contribuir, mas porque como você disse, o patrimônio está aí, está submerso, né? Então ele está muito mais frágil, né? Porque você não tem nem quem, assim, você tem a fiscalização, claro, da Marinha, mas você tem uma lei muito dúbia e você não tem, e a gente volta quase que para o início, eu acho que já é quase que a hora de terminar, porque a gente foi em ciclo e voltou para essa retroalimentação que tem, né? Se a gente, se o Brasil adere, vem a ser signatário da Convenção do Patrimônio Cultural Subaquático, ele acaba, essa convenção vai acabar trazendo novos aportes para a proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro, e eu acho que até além do subaquático, porque lá tem algumas normas que são muito interessantes, da proteção in situ, a proteção, a não comercialização, que já é algo muito potente, mas que eu acho que a gente conseguiu, Vinícius, dar a volta ao mundo. Pegando dar uma volta de 360 graus, voltamos ao início. Pois é, gente, se deixar a gente vai ficar aqui conversando o dia todo, porque está muito bom.
Mas já estamos chegando na nossa hora, né? Inês, te agradeço muito a sua participação aqui e espero que você possa voltar depois para a gente conversar sobre outros assuntos. Muito obrigada, Vinícius. Eu que agradeço imensamente. Foi uma alegria estar aqui hoje. Enquanto me convide que eu volto, viu? Mas enquanto eu não volto, eu desejo que seu programa seja muito profícuo, que seus convidados se sintam tão prestigiados e tão à vontade como eu me senti hoje. Então, eu só tenho que lhe parabenizar e dizer que é uma honra ser a estreante, a primeira convidada do seu podcast, que com certeza vai ser um sucesso e eu serei sua ouvinte número 1, viu? Parabéns. E eu que agradeço. E, galera, eu espero vocês na nossa próxima conexão. Até!